O milionário fica chocado ao reconhecer seu filho negro com a mendiga 8 anos depois. São Paulo nunca dorme, mas naquela noite de céu nublado, as luzes da cidade pareciam mais frias do que o normal. Leonardo Henrique Almeida, um dos homens mais ricos do país, caminhava sem rumo pelas ruas escuras, sua mente afogada em um turbilhão que nem todo o seu dinheiro podia comprar. Ele acabara de ser expulso do luxuoso condomínio onde vivia, onde o mármore cintilante e os carros importados só escondiam a pressão sufocante de uma família que não aceitava sua liberdade. Sua vida até então era um misto cruel de excessos: festas intermináveis, carros, relógios que valiam mais que casas e expectativas esmagadoras de um clã que via nele apenas uma peça para manter seu império intacto. Mas essa noite o chão parecia desabar sob seus próprios pés. O frio de São Paulo nunca entrou tanto em seu corpo como agora. A alma, então, aflita, pesada, foi em um desses becos, meio por acaso, e ali no canto daquela foto havia uma segunda figura, um menino com uma expressão curiosa, com olhos que arrepiavam a espinha do bilionário. O susto foi tão grande que suas mãos começaram a tremer. Quem era esse menino? Por que só agora ele descobriria que tinha um filho? E por que tudo aquilo precisava ser escondido? A adrenalina tomou conta, e mesmo confuso, Leonardo sentiu um fogo antigo tomar conta do seu coração. Era um misto de medo, ansiedade e uma vontade que ele nem sabia que existia. Ele precisava encontrar Mariana. Nessa busca, tudo o que ele imaginava sobre poder e riqueza desmoronou. A imagem que tinha da mulher que amou, uma empregada cega pela pobreza, foi substituída por alguém que carregava dignidade, mesmo enfrentando dificuldades absurdas, criando sozinha. A vida difícil e a coragem estampadas em cada linha daquele rosto o arrancaram de seu mundinho de brilhos falsos. Mas o reencontro prometia ser turbulento. Mariana hesitava, não por falta de Fernanda, que não aceitava o passado, que não aceitaria Leonardo próximo àquele capítulo esquecido e que já mostrara sua faceta manipuladora. A tensão entre eles tomou forma quando Fernanda entrou de vez no jogo, soltando acusações cruéis e abrindo uma batalha judicial monstruosa, afirmando que Mariana não podia cuidar de Té. Leonardo viu-se no meio de uma guerra que jamais quis, entre a família que insistia em aprisioná-lo e o amor que ele sempre evitou encarar. Enquanto documentos vazavam segredos sombrios e estratégias implacáveis, a luta pela guarda de Té mostrou outro lado: o jogo de poder, mentira, medo e desejo. Numa das últimas cenas, diante do portão de um abrigo modesto, Leonardo olhou nos olhos de Té. O menino o encarava com pura esperança, um olhar que furava a armadura de dinheiro e mentira, convocando Leonardo a decidir. Seria capaz de enfrentar toda a sua vida para construir uma nova família? Deixar para trás o passado e as expectativas podres? Ou recuar, perdido? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito em nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo respirou fundo. O olhar esperançoso de Té era como uma faca afiada cortando a confusão em sua mente. O menino estava ali, esperando, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer.
Mas antes que pudesse se aproximar, um grito cortou o ar. Leonardo! A voz de Fernanda ressoou como um trovão entre os prédios. Ele virou-se rápido, o coração acelerado. Ela apareceu do nada, numa explosão de raiva e desespero, os olhos brilhando em um misto de acusação e medo. O que você está fazendo aqui? Leonardo ficou imóvel. A tensão era palpável, um fio prestes a se romper. Essa é a minha vida, Fernanda. Esse é o meu filho. Disparou, apontando para Té, que observava tudo com olhos grandes e confusos. A expressão de Fernanda escureceu. Essas insinuações vão te custar caro. Você sabe disso. Ela passou os dedos pelo cabelo, tentando manter a compostura. E então, como se estivesse segurando um bomba-relógio, ela revelou. Não é só isso. Ele franziu a testa, sentindo que havia algo muito errado ali. O que você quer dizer? Mariana e você, nosso passado, não é como você imagina. Sua voz tremia, mas havia uma determinação fria em seu olhar. Você não pode simplesmente voltar e achar que tudo será como antes. Um murmúrio de curiosidade surgiu da pequena multidão que se formara. As palavras de Fernanda tornaram-se uma barreira, um campo de batalha em que todos estavam prontos para tomar partido. O que você está escondendo, Fernanda? O que você sabe? Leonardo gritou, a frustração subindo. Fernanda hesitou. Mariana não é quem você pensa. E o menino? Ele não é seu filho. As palavras caíram no ar, geladas como a noite. O tempo pareceu parar. O que ela estava dizendo era insuportável. O choque estampado no rosto de Leonardo era tudo o que ela precisava para continuar. Ele é seu filho, sim. Mas você nunca soube, ou não quer saber. Um eco de vozes na multidão aumentava a tensão. Como assim? Leonardo quase sussurrou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Té é meu filho. Ele é. Mas não foi Mariana quem te enganou. Fui eu. Ela respirou fundo, o rosto empalidecendo. Eu paguei ela para ficar longe, para você não saber, para que não causasse uma ruptura na nossa família e no seu nome. O ar ficou pesado. Leonardo queria gritar, mas as palavras não saíam. O peso da verdade se abateu sobre ele como um manto sufocante. E ali estava Té, tão inocente, a verdade despedaçando tudo ao seu redor. Você não pode fazer isso. Você não tem direito. Ele queria acreditar que Fernanda estava mentindo, mas o pânico nos olhos dela falava mais do que 1000 palavras. Se você se aproximar de Té, eu farei de tudo para acabar com Mariana e a vida dela. Você sabe que posso. A ameaça era clara, e a dúvida começou a se instalar no coração de Leonardo. O que ele realmente conhecia sobre o que estava acontecendo. Com a vida e a reputação em jogo, ele olhou de volta para o menino. A esperança pura que emana do pequeno, agora envolta em uma sombra de dúvida. A divisão entre passado e futuro nunca parecera tão grande. Fernanda, você não pode fazer isso, ele murmurou, a voz embargada. Mas no fundo, ele sabia que ela faria. O que isso significava para Té? Para Mariana, a cidade de São Paulo continuava lá fora, mas dentro dele tudo era caos. A vida que conhecera desmoronava, e ele tinha apenas um caminho à frente. Mas qual o preço a se pagar por essa verdade? Leonardo se deu conta de que estava em um labirinto sem saída, onde cada decisão poderia destruir vidas. Ele precisava escolher, e urgentemente. A multidão murmurava, mas seu olhar estava fixo na criança diante dele. Que ele não sabia era que as linhas que separavam amor e traição se tornariam ainda mais tênues. E o que mais Fernanda estaria disposta a fazer? O ar ficou pesado. Leonardo olhou para Fernanda, confuso e angustiado. O que ela acabara de dizer ecoava na sua mente como um eco distante, mas aterrorizante. Ele forçou um riso nervoso.
Você acha que eu vou acreditar em você? Mas Fernanda não hesitou. A verdade dói, não é? O tanto que eu fiz, os sacrifícios que fiz para proteger nossa família, para proteger você. A tensão na voz dela era visível, como se fossem fios de aço esticados ao extremo. Proteger? Você destruiu vidas. Leonardo respondeu, o coração acelerando, um caos completo dentro dele. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. A multidão te observava silenciosa, começou a murmurar, e as vozes se tornaram um sussurro frenético. Então um homem avançou da multidão, vestido em trapos, com um olhar intenso. Leonardo, você não sabe o que está acontecendo aqui. Ele parecia determinado. Eu sou amigo de Mariana. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Quem é você? Leonardo desceu o olhar, ainda lutando contra as palavras cruéis de Fernanda. A verdade que ele pensava que conhecia estava se desmoronando, e agora mais um personagem surgia. E o que você deve saber é que há mais do que apenas você e Mariana nessa história. Té não é só seu filho. Há um mercado de interesses, e ele é parte disso. O homem olhou nos olhos de Leonardo, parecendo querer atravessar sua alma. O que você está insinuando? Leonardo franziu as sobrancelhas, a adrenalina correndo em suas veias. O garoto é parte de uma negociação feita muito antes de você saber. Mariana não só cuidou de Té, ela estava em uma situação muito mais complicada. Seus pais, o que você não sabe é que eles eram parte de um plano, um contrato de vidas. As palavras do homem eram como facadas, cada sílaba cortando a camada de proteção que Leonardo tentava manter em volta de si. A multidão estava hipnotizada, esperando pela próxima revelação. O que você quer dizer com contrato de vidas? A voz de Leonardo tremia de tanto pesar. Antes de ela trabalhar para você, os pais de Mariana estavam envolvidos em situações de poder e riqueza com a sua família. O garoto, ele é mais do que um filho. Ele é um símbolo da dívida que a sua família tem com a dela. Leonardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Não, isso não podia ser verdade. Ele olhou para Té, que observava tudo com olhos inocentes, sem entender a tempestade ao seu redor. Isso é loucura. É a verdade. O homem insistiu, o olhar determinado. Então ele inclinou a cabeça ligeiramente e sussurrou. E há mais. Há algo ainda mais sombrio do que você pode imaginar. Fernanda não é apenas vilã. Ela sabe o que está acontecendo. Ela tentou manter tudo isso em segredo não apenas de você, mas de todos. Um silêncio mortal pairou sobre o lugar. Fernanda estava paralisada, a expressão confusa se transformando em pânico. O que você quer dizer com isso? Ela finalmente conseguiu sussurrar, a máscara da controladora começando a rachar. Leonardo sentiu como se um chão de gelo estivesse se quebrando sob seus pés. Ele olhou de um para o outro, um labirinto de confusões se formando em sua mente. Então tudo isso foi uma grande trama. Eu sou apenas um peão nesse jogo? Sim, o homem gritou. A frustração em sua voz agora misturada com esperança. Você precisava saber antes que fosse tarde demais. Eles mentiram para você, e isso não vai acabar bem. As palavras reverberaram como um eco, martelando na cabeça de Leonardo. Ele se deu conta que não era só um pai preocupado. Ele estava prestes a ser pego em uma rede muito maior do que sua vida luxuosa poderia suportar. E a verdade que mais doía era que o amor e a traição estavam entrelaçados de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. O olhar de Té parecia agora um reflexo de suas próprias inseguranças. O mundo ao redor dele parecia vibrar em uma expectativa sufocante. E ele se perguntou: quem poderia realmente ser o seu aliado nessa batalha? As peças estavam se movendo
e cada um poderia ser mais do que parecia ser. O vento gélido soprava pelas ruas de São Paulo, levando com ele o último fio de certeza que Leonardo tinha. Ele sabia que precisava decidir, mas a clareza agora parecia um sonho distante. E se eu estou errado sobre tudo isso? Ele murmurou para si mesmo, enquanto a noite se tornava cada vez mais sombria. O que eu faço agora? Leonardo sentiu a tensão no ar, como se fosse um fio prestes a se romper. As revelações de Fernanda o deixaram desnorteado, sua cabeça girando. A multidão, que antes parecia um mero espectador, agora estava completamente presa ao drama que se desenrolava. Ele olhou uma vez mais para Té, o garoto com olhos inocentes que agora brilhavam com perguntas não ditas. O que é? O menino murmurou, suas pequenas mãos se apertando nervosamente. Fique atrás de mim, ele disse, tentando proteger a criança de toda a confusão. Fernanda estava a poucos passos, sua fúria transformada em uma preocupação misturada com pânico. Leonardo, não escute esse homem. Ele não sabe do que está falando. A voz dela tremia, mas havia uma determinação que ele não conseguia ignorar. Um grito cortou o ar, seguido de uma explosão de risadas à distância. Todos os olhares se voltaram. Um grupo de homens avançava, seus rostos obscuros e ameaçadores. Ele está aqui! Um deles berrou, apontando diretamente para Leonardo. O coração do bilionário pulou, um frio tremendo percorrendo sua espinha. Quem são vocês? Leonardo exigiu, colocando-se entre Té e os invasores. A multidão começou a sussurrar, a tensão no ar quase palpável. Fernanda olhou para os homens com uma expressão de desespero. Não, não pode ser. Estamos aqui para buscar o que é nosso, disse um dos homens, um sorriso sarcástico no rosto. E você, Leonardo, está no caminho. Leonardo franziu a testa. O que esses caras queriam dele? A atmosfera estava mudando rapidamente, e ele sentiu o aperto do medo na garganta. O homem mais alto se aproximou. A garota e o menino estão mais envolvidos do que você imagina. Ele se virou para Fernanda, que agora parecia pálida, como se uma sombra estivesse se afastando do seu rosto. Você sempre teve medo, não é? Medo do que poderia acontecer se houvesse um reencontro. Leonardo trocou olhares rápidos com Fernanda, mas antes que pudesse perguntar, a situação desmoronou. O homem alto fez um gesto com a mão e um terceiro homem, mais forte, com tornozelos pesados e uma expressão cruel, avançou para Fernanda. Você terá que fazer uma escolha, o menino ou a sua vida. A pergunta atingiu como uma bola de ferro. Não! Fernanda gritou, mas a voz dela foi abafada pela explosão de murmúrios e esguelhas da multidão. Leonardo, em um frenesi, olhou para os homens, então diretamente para Fernanda. Uma mistura de incredulidade e pavor. O que ela havia se envolvido? Seus pais, Mariana. Tudo isso está interligado a um desvio que custou muito caro. Você deveria ter ficado longe. O homem a puxou pelo braço e o grito dela cortou a noite, mas então ele fez um movimento inesperado. Mas você terá uma saída. O silêncio ficou opressivo. Como assim uma saída? Leonardo tremia. Ele sentia que as peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas ainda havia muito que não entendia. Se você quer salvar a vida de Fernanda, tem que aceitar a verdade. Disse o homem, agora com um brilho maligno nos olhos. O menino não é só seu filho, ele pertence a algo maior. Você pode fazer um acordo. Leonardo paralisou. Que acordo? Os homens trocaram olhares, como se esperassem esse momento. A sua riqueza, seu poder, tudo tem um preço. Vamos trocar a vida de Fernanda pelo que você tem.
A incredulidade tomou conta dele. Era uma chantagem. As palavras ecoavam na sua mente, montando um turbilhão de emoções. Não, você não pode fazer isso. Ele estava lutando para manter a calma, mas a sensação de impotência era esmagadora. Pode sim, o homem acenou com um movimento gruçando. E não será só uma escolha entre ela e o garoto. Sua herança, seus negócios, tudo pode desaparecer. Leonardo olhou novamente para Té, um lar para a tristeza, e então para Fernanda, que agora exibia um ar completamente desvitalizado. O que fazer? O que escolher? A verdade agora parecia mais sombria do que nunca. Você vai fazer um acordo ou perderá tudo o que ama. O homem sussurrou, um sorriso maligno no rosto. E naquele momento, o destino de todos parecia se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O coração de Leonardo batia forte e sua mente corria. Era uma encruzilhada. Um novo capítulo se desenhava e ele sabia que nada seria como antes. O caos ao redor dele se tornava uma pista de dança e ele estava prestes a dar o maior passo de sua vida. Leonardo sentiu a pressão crescendo como uma tempestade se formando. O homem diante dele, um verdadeiro agente do caos, estava pronto para transformar sua vida em uma tragédia. A multidão observava, presa em um misto de apreensão e curiosidade. Quando o homem disse que tudo o que ele amava estava em risco, Leonardo sentiu uma adrenalina coursar por seu corpo. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado interrompeu o clima tenso. Um estrondo ecoou, como um trovão cortando a noite. As pessoas se viraram para a direção do som, os rostos carregados de medo. Então, de repente, uma figura surgiu entre a multidão, correndo em sua direção. Era Mariana. O coração de Leonardo saltou ao vê-la, mas o que era um vislumbre de esperança rapidamente se transformou em confusão. Ela estava ofegante, os cabelos desgrenhados, o olhar desesperado. Leonardo, não escute esses homens. Sua voz soou como um eco de um passado que ele nunca esperou reencontrar dessa forma. Ela se colocou na linha de frente, entre Leonardo e os homens ameaçadores. Eu vou explicar tudo. Não, Mariana, afaste-se deles! Fernanda gritou, uma mistura de alarme e raiva, fazendo o coração de Leonardo se apertar. Mariana ignorou a ex-noiva, os olhos fixos apenas em Leonardo. Você não tem ideia do que está acontecendo. Esses homens, eles não são apenas ameaças. Eles têm um plano que envolve você, Té e eu. Um plano? A incredulidade tomou conta dele, mas algo na maneira como ela se posicionava, firme e resoluta, fez o medo misturar-se com a curiosidade. Sim, um plano, continuou Mariana, sem desviar o olhar. Té é parte de algo maior. A verdade é que ela hesitou, tomando fôlego, como se estivesse prestes a desmascarar a maior de todas as mentiras. Eu sou uma das herdeiras de um dos maiores grupos de poder que controla tudo isso. E você também está envolvido. O chão pareceu ceder sob os pés de Leonardo. Você está dizendo que... Sim, ela estava quase em lágrimas agora. Seus pais e os meus, eles nos usaram como peças de xadrez, num jogo que não conseguimos entender. O menino, o nosso menino, é simbolicamente poderoso. Ele representa uma aliança que pode unir duas famílias, mas também é uma ameaça se não for manobrado corretamente. Tudo isso foi planejado antes mesmo de você saber sobre a minha existência. A multidão murmurou em choque e até os homens que ameaçavam a todos pareciam intrigados. Leonardo olhou para Fernanda. Ela estava pálida, a máscara de controle rapidamente se desfazendo. Você sabia disso, não sabia? Ele disse, a voz tremendo de raiva. Eu não sabia, eu juro, ela insistiu. Mas Leonardo não sabia em quem confiar. Seu coração se despedaçava ao ver Té na beira da confusão. Sem entender a complexidade de tudo,
Então, como se o destino decidisse intervir de uma vez, um grito cortou a escuridão. Um dos homens que estava com Fernanda começou a se contorcer, uma expressão de dor estampada no rosto. Não pode ser. Ele se virou para seu grupo, a expressão transformando-se em pânico. Está acontecendo. O plano está se desenrolando. Leonardo sentiu seu coração acelerar. O que eles estavam escondendo? Antes que pudesse entender, o homem que estava se contorcendo caiu no chão, convulsionando como se uma força invisível o estivesse atacando. A multidão pulsou. Todos se afastaram enquanto o caos aumentava. Mariana, em choque, olhou para Leonardo. Eu não sabia que isso aconteceria. Não era para ser assim. Bom, seu olhar estava entre o terror e um chamado desesperado por ajuda. A verdade parecia pairar no ar, mas tinha um cheiro de traição, como se muitas histórias não contadas estivessem prestes a explodir. Leonardo precisou escolher. O que faria agora? Iria confiar em Mariana, mesmo sabendo que ela guardava segredos devastadores? Ou recuaria para proteger Fernanda, a mulher que, mesmo com suas manipulações, ainda despertava sentimentos dentro dele? Olhando para o menino, que agora era o epicentro de uma tempestade de segredos, suas certezas começaram a se dissolver. E então, enquanto a situação se desenrolava de maneira imprevisível, ele percebeu que a escolha era mais complexa do que ele poderia imaginar. O que mais não havia sido revelado? Que forças estavam realmente em jogo? A tempestade estava apenas começando. O chão continuava a tremer sob os pés de Leonardo. Ele olhava para Mariana, seu coração em um turbilhão. O que ela disse, a conexão entre famílias, tudo parecia um filme louco. Mas antes que pudesse processar isso, os homens começaram a rir. Não uma risada qualquer, mas uma risada cheia de desprezo. Uma risada que ecoava na noite. E então, como se o universo decidisse desabar sobre ele, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O céu noturno iluminou-se em chamas e as pessoas gritavam, correndo em todas as direções. A multidão, uma fração de segundo antes aplaudindo a mágica da revelação, agora era um mar de pânico. Leonardo, atordoado, puxou Té para perto de si, procurando um lugar seguro. Mariana, o que foi isso? Ele mal conseguia ouvir sua própria voz por cima do caos. Mas o olhar dela dizia tudo. A preocupação se transformou em desespero. Não temos tempo. Eles vieram para acabar com isso. Ela gritou, desesperada. Mas a explosão não foi o que mais chocou Leonardo. Foi o que veio em seguida. Os homens que antes tinham sorrisos cruel estavam agora em fuga, mas não sozinhos. Uma figura obscura emergiu das sombras, um homem com uma aparência familiar, uma presença que não poderia ser ignorada. Era Eduardo, o irmão de Fernanda. Leonardo congelou. Eduardo? O que você está fazendo aqui? A traição parecia em cada rigidez dos músculos do corpo do irmão de sua ex-noiva. Eu estou aqui para corrigir um erro, um grande erro, Eduardo disse, seu tom frio como aço. Não deveria ter deixado você se meter com isso. O coração de Leonardo acelerou. O que ele queria dizer? O que significava se meter com isso? Antes que pudesse questionar, Eduardo continuou. Você nunca percebeu, não é? Que o que você tem é uma fração do que realmente importa. Eles não estão aqui por acaso. Ele se virou para Fernanda. Você se lembrou do que prometeu, não é? Nunca deve deixar essa rixa reviver. A voz dele ecoou e um peso caiu sobre o coração de Leonardo. O que ele estava tentando afirmar? Não, para de mentir, Fernanda gritou pálida. Eu nunca concordei com isso. Mas enquanto ela falava, Leonardo começou a perceber. Tudo parecia uma teia de segredos destinados a se revelar. A explosão, tudo.
era mais do que uma mera luta pelo controle de um garoto. O garoto, o menino entre eles, Té, era uma chave para um jogo muito maior. Eduardo se aproximou, seus olhos fixos em Leonardo. Se você não tomar cuidado, tudo o que você ama vai desaparecer. Ele apontou para a multidão, que agora se dispersava em pânico. Você quer ser mais um peão nessa jogada ou mudar seu destino? A escolha é sua, mas algo vai mudar hoje. O ar estava carregado. Com a escuridão e as chamas ao fundo, Leonardo olhou para Mariana, para Fernanda e para Té. Quais segredos eles estavam escondendo? O que Eduardo tinha a ver com tudo isso? A vida que ele conhecia estava dobrando. O que mais estava em jogo? E no meio daquela confusão ele percebeu algo. O menino, que antes parecia perdido, agora olhava nos olhos de Leonardo com uma determinação feroz. Quais heranças familiares ele realmente carregava? O que significava ser da família que estavam tentando construir em meio a todo aquele caos? Leonardo, precisamos sair daqui, Mariana gritou, sua voz cortando a confusão. Ele sabia que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar, para melhor ou para pior, era palpável. O que mais Eduardo guardava? Ele sentiu o peso do mundo em suas costas. A noite havia se tornado um pesadelo, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. E com isso ele percebeu que o jogo, que até então parecia ser entre ele e Fernanda, agora tinha um novo jogador. Um jogador que poderia alterar tudo, mais uma vez. Mas a que custo? Leonardo sentiu a pressão crescendo, como uma tempestade se formando. Ele olhava para Mariana, seu coração num turbilhão. O que ela disse, a conexão entre famílias. Tudo parecia um filme louco, mas antes que pudesse processar isso, os homens começaram a rir. Não uma risada qualquer, mas uma risada cheia de desprezo, uma risada que ecoava na noite. E então, como se o universo decidisse desabar sobre ele, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, uma explosão. O céu noturno iluminou-se em chamas e as pessoas gritavam, correndo em todas as direções. A multidão, uma fração de segundo antes aplaudindo a mágica da revelação, agora era um mar de pânico. Leonardo, atordoado, puxou o Té para perto de si, procurando um lugar seguro. Mariana, o que foi isso? Ele mal conseguia ouvir sua própria voz por cima do caos, mas o olhar dela dizia tudo. A preocupação se transformou em desespero. Não temos tempo. Eles vieram para acabar com tudo. Ela gritou, sua boca se movendo rapidamente. Mas a explosão não foi o que mais chocou Leonardo. Foi o que veio em seguida. Um grito, agudo e desesperado, cortou o ar. Um dos homens que estava com Fernanda começou a se contorcer, uma expressão de dor estampada do rosto. Ele caiu no chão, convulsionando como se uma força invisível o estivesse atacando. A multidão pulsou, todos se afastaram enquanto o caos aumentava. Mariana, em choque, olhou para Leonardo. Eu não sabia que isso aconteceria. Não era para ser assim. Seu olhar estava entre o terror e um chamado desesperado por ajuda. A verdade parecia pairar no ar, mas tinha um cheiro de traição, como se muitas histórias não contadas estivessem prestes a explodir. Leonardo percebeu que a situação estava mais ameaçadora do que imaginava. Ele olhou para o homem caindo e, de repente, lembrou-se de algo que sua mãe lhe disse. Às vezes, os segredos mais profundos vêm à tona na hora mais inesperada. O que ele queria dizer? O que mais estava acontecendo? Eduardo, com uma expressão de determinação sombria, se virou para a multidão. Isso é apenas o começo. Eles têm algo que pertence a vocês e vocês não conseguem vê-lo. Aquelas palavras ecoaram e a atenção de todos se focou nele. Então, como se houvesse um truque mágico, ele fez um gesto com a mão e a luz das chamas parecia dançar ao seu redor. Leonardo sentiu seu estômago revirar.
Ele não sabia o que estava prestes a acontecer, mas uma onda de medo o atravessou. O que Eduardo estava fazendo? Eduardo, não faça isso! Fernanda gritou, seu rosto agora em pânico. Você não entende, Fernanda. A verdade é que eu não sou quem você pensa que sou. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Leonardo piscou, confuso. O que ele estava dizendo? Você está mentindo. Fernanda teimou, mas a incerteza flutuava em sua voz. A multidão estava em suspense. O olhar de todos estava agora fixo em Eduardo. Que verdade! O que você quer dizer? Léo gritou, a esperança se esvaindo. A tensão no ar aumentava, abafando até os sons da cidade. Eduardo então sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A verdade é que eu sou. Ele parou, como se tivesse decidindo se deveria continuar. Eu sou o verdadeiro pai de Té. As palavras cortaram a noite como uma faca. A confusão tomou conta da cena. Leonardo tinha certeza de que havia perdido a sanidade. O que você disse? Sua voz saiu em um sussurro, absorvendo o impacto da revelação. O que você ouviu, Léo? Sua vida inteira foi um engano. Eu e Mariana sempre soubemos, mas nunca tivemos coragem de contar. Ele olhou para o chão, um misto de dor e alívio em seu rosto. Leonardo não conseguia processar. Sua mente girava, tentando juntar as peças que não faziam sentido. O que ele realmente sabia sobre aqueles ao seu redor? O que mais estava escondido? Uma sombra pairava sobre ele, envolvendo seu coração em uma escuridão que parecia interminável. Té, o menino que ele acreditava ser seu filho, agora estava imerso em uma teia de mentiras. Fernanda olhou para Eduardo, um choque estampado em seu rosto. Você não pode estar falando sério. Isso é loucura. Mas é a verdade. Ele insistiu, a tensão pulsando no ar. O que mais você pode ocultar? O que mais você fez? A multidão estava agora em alvoroço, as murmurações se multiplicando. Leonardo sentiu um nó na garganta, a raiva e a dor se misturando. O que ele faria com isso? O que significava ser pai agora? E para Mariana, que sempre teve um papel na vida dele? A explosão tinha aberto portas que nunca deveriam ter sido tocadas, e enquanto tudo desmoronava ao seu redor, Leonardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E naquele momento, uma nova pergunta surgia na sua mente. Quem realmente era ele agora? Leonardo sentia a tempestade dentro de si. Tudo o que Eduardo dizia ficava ecoando em sua mente, como um grito sem resposta. A revelação sobre ser o verdadeiro pai de Té parecia mentira, mas ao mesmo tempo, algo no olhar de Eduardo soava verdadeiro. Ele se virou para Mariana, buscando uma pista, mas ela parecia tão aturdida quanto ele. O que estavam escondendo? Eduardo, isso é loucura! Fernanda gritou, mantendo-se à parte. O pânico estampava em seu rosto. Ela parecia cada vez mais perdida. O que mais não sabia? O que havia de verdade naquela história? Chega! Leonardo gritou, a voz carregada de desespero. Ele se forçou a pensar claramente, sentindo sua vida desmoronar como um edifício em chamas. Mas antes que pudesse falar, um novo estrondo cortou o ar, mais próximo desta vez. A multidão recuou, gritos de horror estourando como fogos de artifício. E então, algo extraordinário aconteceu. Uma grande figura encapuzada surgiu da escuridão da rua, o olhar fixo nos três. Sua presença era imponente, o silêncio instantâneo. Todos os olhos se voltaram para ele, e uma sensação de terror e expectativa se espalhou. Se fosse um filme, todos teriam segurado a respiração. Vocês pensaram que podiam me deixar de fora dessa? A voz era profunda, gutural. Leonardo não conseguia entender.
quem era aquele homem. O encapuzado se aproximou tão rápido que parecia flutuar. É mais importante do que vocês imaginam. Ele apontou para o menino, agora sem defesa, entre eles. O coração de Leonardo disparou. O que você sabe sobre meu filho? Ele desafiou, pisando firme, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mas a figura apenas riu, um riso que misturava escárnio e algo sombrio. Seu filho? Você acha que ele é só seu? O homem se virou para Eduardo, os olhos cintilando. Você não deveria ter deixado isso escapar, irmão. Eduardo engoliu em seco, a cor drenando de seu rosto. O que você está dizendo? A voz dele era um sussurro de medo. É hora de revelações, não é? O encapuzado tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era Jorge, o antigo parceiro de negócios da família de Leonardo. Aquele que supostamente tinha desaparecido anos atrás em uma trama de corrupção. Nunca pensaram que eu estaria aqui, certo? As peças começaram a se mover. Leonardo sentiu seu corpo encolher diante da revelação. Jorge sempre estivera nas sombras, um jogador imponente no tabuleiro de poder. O que ele queria? Jorge se aproximou de Té, o olhar intenso. Você não sabe que o garoto é a chave para tudo? Sua família e a de Mariana. Tudo isso tá ligado ao que eu quero. A riqueza, o poder. E agora, com o conflito entre vocês, é a hora perfeita para acertar as contas. Leonardo lutava para encontrar palavras. O que você quer dizer com chave? A incredulidade o dominava. O plano foi arquitetado para que você não soubesse. Mas você tem o sangue certo. Seu filho é o que eu precisei. Ele apontou para Eduardo. E você, irmão, não poderia ver isso. Sempre foi cego para o que realmente importava. Neste momento, o chão pareceu se abrir sob os pés de Leonardo. Ele percebeu que o que sempre achou ser uma luta pessoal se tornava uma batalha por algo muito maior. A expressão em seu rosto mudou, o medo se transformando em determinação. Não vou deixar você fazer nada com meu filho, ele gritou, sabendo que a única maneira de proteger Té era enfrentando Jorge e tudo o que ele representava. Mas como um trovão, Jorge lançou uma última bomba. Ah, mas é tarde demais, você não sabe do que é capaz, não sabe as alianças feitas em seu nome. E o que aconteceu com aqueles que tentaram te parar? A pergunta pairou no ar como um peso que ninguém poderia ignorar. O eco da verdade ressoava e todos sentiram. O tempo parou e a tensão se tornou um grito ensurdecedor. O que Leonardo realmente ignorava sobre sua família? Ele sentiu o mundo girar ao seu redor, a realidade se distorcendo em uma espiral de incerteza e pavor. E enquanto Mariana olhava para ele, a verdade das palavras de Jorge começava a se enraizar em sua mente. A noite ainda guardava muitos segredos e revelações. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. Leonardo sentia a tempestade dentro de si. Tudo o que Jorge dizia parecia ecoar em sua mente, como se cada palavra fosse um golpe. Não era só uma batalha entre famílias, era algo muito maior. Ele olhou para Mariana, biscando um sinal, mas ela estava tão aturdida quanto ele. O que mais eles estavam escondendo? Eduardo, você está dizendo que... A voz de Leonardo falhou, incapaz de terminar a frase. Ele sentia o coração disparar, a verdade tremendo nas pontas dos dedos. O que mais viria à tona naquela noite de caos? O que você ouviu? Não há mais como esconder isso. Jorge avançou, mas mais uma vez algo inesperado cortou o ar. Um grito estridente soou, e todos se viraram. Um grupo de homens encapuzados, armados até os dentes, surgiram do nada, cercando a multidão. Move-te, senão você vai ver o que acontece. Um deles gritou,
o eco de sua voz ressoando na noite. O ar estava pesado. Leonardo sentia o desespero misturando-se com a confusão. Quem são vocês? O que querem? A adrenalina pulsava em suas veias. Queremos o que é nosso. O homem mais alto avançou, o olhar fixo em Jorge, que agora parecia pálido. E você, seu traidor, não deveria ter voltado. Os rostos na multidão se contorceram em medo. Leonardo segurou Té com firmeza, procurando um lugar seguro entre a confusão. Mariana, o que está acontecendo? Ele gritou, a desorientação consumindo-o. Eu não sei, isso não era parte do plano, ela respondeu, a voz tremendo. Os homens encapuzados começaram a se aproximar e o olhar de Jorge se transformou em um misto de raiva e desespero. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Isso acaba aqui. E então, em um movimento tão rápido que ninguém viu, um dos homens sacou uma arma, apontando-a diretamente para Jorge. Você nos traiu. Agora vai pagar. A tensão se transformou em um silêncio mortal. Leonardo sentiu seu coração parar. Não. Raya! Um grito rasgou a noite. Era Fernanda avançando com bravura inesperada. Eduardo, você não pode deixá-los fazer isso! Mas antes que pudesse impedi-los, um estrondo ecoou. A arma disparou e tempo pareceu parar. Jorge se contorceu, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Ele caiu, o corpo se estirando no chão, e um silêncio aterrador tomou conta de todos. Não! Jorge! Eduardo gritou, mergulhando em um delírio de emoção. O caos tomou conta. O instinto de sobrevivência disparou com um fogo alto, e a multidão correu em pânico, gritando e empurrando uns aos outros para fugir. Leonardo agarrou Té e Mariana, puxando-os em direção ao beco mais escuro. Rápido, pra cá! Ele não sabia onde estava indo, mas precisava proteger aqueles que amava. O terror invadia seu peito como um par de mãos frias. Mas quando chegaram ao fim do beco, algo chocante aconteceu. Leonardo virou-se para ver o queixo de Mariana caindo, a palidez em seu rosto voltando. Não pode ser. E ali, à luz fraca de uma lâmpada quebrada, uma figura conhecida emergiu da escuridão. Era o pai de Leonardo, sentando-se uma roda de homens encapuzados, com um sorriso frio no rosto. Surpresa, filho. Um nó se formou na garganta de Leonardo. Ai, o que você está fazendo aqui? O choque era quase insuportável. Ele não imaginava que seu próprio pai estivesse envolvido. Estava controlando a situação. E você sempre foi uma peça nesse jogo. O olhar dele era penetrante, como se estivesse fazendo um julgamento. Té é mais importante do que você imagina. E agora você se vê no meio de tudo. O coração de Leonardo disparou. Todas as esperanças e verdades começaram a desmoronar. O que você quer dizer? Que jogo? Um jogo em que você nunca teve controle, meu boy. E agora você precisa escolher um lado. O tempo parou. A revelação era um choque tão profundo que Leonardo mal conseguia respirar. O que mais estava em jogo? Ele olhou para Té, a inocência da criança, agora envolta em um manto de mistério e traição. E a pergunta parou no ar. A que custo tudo isso seria resolvido? E assim, as peças se moviam. E o verdadeiro significado de tudo o que vivera até aquele momento parecia uma grande armadilha. Em um instante, ele precisaria decidir entre proteger seu filho ou se juntar àquela trama intrigante e obscura. O futuro estava prestes a ser decidido, e as consequências poderiam ser catastróficas. Leonardo estava ali, o coração acelerado, sentindo que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Ao olhar para Jorge, seu pai, a sensação de traição era palpável. Você sempre esteve por trás disso, não é? A raiva queimava dentro dele. Por que, pai? Por que você fez isso com a nossa família? Eu fiz isso para proteger nosso legado.
Jorge gritou, o olhar rígido. Té é a chave para um pacto que nunca deveria ter sido quebrado. Não percebe que sua inocência pode ser o que une tudo mais uma vez? As palavras dele cortaram como lâminas. O lugar estava em caos, gritos ao fundo, mas tudo parecia distante quando a verdade finalmente se instalou. Leonardo olhou para Té, que tremia de medo, confuso. Papai, o menino sussurrou, buscando segurança em seu olhar. Não, 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 não. Fernanda murmurava, o rosto pálido. Você não pode estar falando sério. Tudo isso é loucura. A angústia em seu tom falou por todos, mas ninguém parecia saber o que realmente estava em jogo. Vocês não têm ideia da realidade entrelaçada em seus destinos, Jorge continuou, o tom se tornando quase sedutor. Té não é só uma peça. Ele é o que pode mudar tudo. A explosão da verdade era intensa. Mas o som da sirene se aproximando chegou a Leonardo como um grito claro. Precisamos sair agora. Ele puxou Té para mais perto, o instinto de pai aflorando com força. Mariana agarrou sua mão, os olhos fixos no homem que antes era uma figura paterna, mas que agora parecia um estranho. Mas Jorge não ia deixar as coisas acabarem assim. Você não pode simplesmente sair. A verdade ainda está escondida. E eu não vou deixar vocês escaparem da responsabilidade. Ele ameaçou, o olhar traiçoeiro. Leonardo respirou fundo, a sensação de pânico misturando-se à coragem. Eu não vou ser parte do seu jogo, pai. O silêncio que seguiu era pesado, como um tijolo. O tempo parecia paralisar. Então faça sua escolha, Leonardo. Mantenha sua família unida ou escolha o lado errado da história, Jorge desafiou. Mas havia algo mais em seus olhos, medo. Chega, não me faz mais sujar as mãos. O grito de Eduardo cortou a tensão como um raio. Você não entende que tudo isso está caindo? E com um movimento rápido, ele se lançou para frente, diante de Té, como um escudo humano. E no exato momento em que tudo parecia que poderia explodir de novo, Leonardo percebeu. Ele não precisava escolher entre alianças quebradas. O que ele precisava era proteger o que mais importava. Vamos, Té. É hora de irmos embora agora. Ele disse, a determinação fazendo sua voz soar firme. Mariana e Fernanda o seguiram. E mesmo em meio ao caos, ele viu um caminho para a saída. Os gritos se tornavam distantes. As sirenes soavam como um novo começo. Ele não olhou para trás. Quando chegaram à segurança de um lugar longe daquela noite infernal, Leonardo finalmente respirou aliviado. Estamos a salvo. Ele sussurrou para Té, que ainda em choque olhava para ele como se estivesse esperando uma explicação. Papai, o que aconteceu? O menino perguntou, os olhos cheios de insegurança e inocência. Nesse momento, Leonardo percebeu que toda a dor e confusão poderiam ser superadas e que, com amor, poderiam reconstruir algo verdadeiro. Mariana olhou para Fernando e então um silêncio confortável começou a se formar. Era um novo começo, uma história onde finalmente tinham a chance de escrever o futuro. Uma chance longe das mentiras. Leonardo, ainda temos muitos desafios pela frente, disse Fernanda, finalmente mostrando seu lado vulnerável. Mas se estivermos juntos... Sim, ele interrompeu, a determinação ardendo. Nada vai nos separar novamente. E assim, naquele momento, a esperança e a dor estavam entrelaçadas. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas havia um caminho para o futuro. Um futuro onde a verdade poderia finalmente reinar. A história não terminava aqui. Era apenas o início de algo novo, o que se desenrolaria nas páginas em branco que ainda estavam por vir. Daqui em diante é sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal,
para não perder as próximas histórias que vão te deixar na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que traremos mais finais como esse. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. Vamos continuar juntos essa jornada incrível.